Eu gostaria de falar rapidamente para vocês sobre vida de fé. Então, o que eu posso falar para vocês sobre vida de fé? Basicamente, a questão que eu gostaria de distinguir entre a minha vida, particularmente, e a de vocês, é um ponto bem diferente mesmo. E até acho que veio a calhar a leitura que foi escolhida hoje pela manhã, quando a gente estava fazendo um rodoquê, daquele livro O Careca Morando, né? Quando o Randini falando ali sobre a conversão dele. A conversão do Randini. Porque vocês podem pensar, no meu caso, e de alguns irmãos mais velhos, como primeira geração, mesmo na idade de 15 anos, a gente passou por um processo de conversão. E o que é a conversão? Eu não nasci unificacionista, né? Eu vim ter contato com o princípio divino e todas as dificuldades que a gente tinha naquela época, lá na igreja da S. de Queiroz, Tamandaré, vocês nem devem ouvir falar, alguns dos pais de vocês até são posterior a isso, né? E é um processo, a conversão é um processo. E na leitura de hoje, se a gente pegar aquilo que o Randini falou ali, né? A gente até interrompeu num ponto interessante, né, que você não interrompeu aquela hora na leitura, mas a gente percebe que o Randini também passou por um processo, mesmo sendo filho do Messias, mesmo tendo nascido no seio da família verdadeira, ele teve que encontrar, não Sameamun, o pai dele, mas ele teve que encontrar Sameamun, o Messias. E é um processo de conversão. Muitos de vocês talvez não entendam o que eu estou falando, porque como a André comentou aqui, que muitos de vocês nasceram dentro da Igreja de Unificação, né? Seja de primeira ou de segunda geração, ou se não nasceram dentro da Igreja de Unificação, mas vieram bastante jovens para a Igreja de Unificação. Então, até parece mais fácil, não parece? É um processo diferente? É. E também não é. Porque pela leitura de hoje, lá do Careca Morando, o Randini, ele teve conflito. Filho do verdadeiro pai, nascido do ventre da verdadeira mãe. Ele teve os conflitos para encontrar o Messias. Ele teve que fazer o seu processo de conversão. E o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Todos nós estamos, todo momento, passando por um processo de conversão, né? A nossa vida é um processo de conversão. O que nós estamos fazendo nesse seminário? É um processo de conversão também. E o que é a conversão? Se você estudar teologia, basicamente ele é uma continha, né? Ele é uma continha, ele é um resultado que nós fazemos matemática, né? Então ele é resultado, primeiro, do entendimento, você precisa entender. E não é um entendimento puramente conceitual, né? Porque eu vou falar a verdade para vocês, 15 anos, eu tenho certeza que no primeiro seminário de um dia que eu assisti, eu não entendi nada. No segundo também não entendi nada. Foi por 7 dias e não entendi nada. Aí me botaram no sacolão e vamos lá, né? Eu não entendi nada. Eu odiei restaurar no primeiro dia. E o reverendo aqui falava, né? O antigo reverendo aqui, não atual, ele dizia assim, o curso Fórmula Restauração Material é 3 anos e meio. Eu fiquei morando dentro do micro-ondas 1 ano e meio. 1 ano e meio dentro daquele micro-ondas, dormindo sentado, né? Vendendo lanchinho, tomando banho de posto de gasolina. A gente não podia usar o dinheiro da restauração, então a gente tinha que pedir comida, graças a Deus eu sempre tive facilidade para isso. Talvez seja por isso que eu tenho esse porte atlético, né? Mas era realmente uma experiência de conversão. O entendimento vem aos poucos. E ele não é só intelectual, é o sentir as coisas, é você entender emocional, no seu coração, que os verdadeiros pais são os salvadores da humanidade. É Cristo da segunda vinda. E esse entendimento demanda o que em você? Na sequência, como diz a continha, né, tem que ter uma somatória. Então qual é o segundo ponto? O arrependimento. Então o processo de conversão é isso. Você vai se arrepender. Puxa, eu não nasci original, eu tenho pecado original, eu tenho natureza decaída, eu preciso passar por um curso para crescer espiritualmente, para evoluir espiritualmente. Isso é a conversão. E a gente percebe na leitura de hoje, eu gostei muito, vou plagiar bastante, né? Foi realmente uma coisa interessante a leitura de hoje, porque realmente veio a calhar com o que eu estava pensando em conversar com vocês aqui à noite, né? O Randini estava passando naquele momento que ele relata ali no livro, o processo de conversão, aonde ele conseguiu entender quem era o pai dele. O pai dele não era simplesmente o pai físico dele. O pai dele tinha uma missão muito maior, como a gente viu a palestra da Sara, né, falando ali sobre o curso do nosso pai. E
E a gente pôde experimentar um pouquinho hoje lá no nosso sacrifício, né? Enchendo lá, encarregando, etc, etc, etc. E o arrependimento, porque realmente, como a Andréia falou, a gente ainda erra, a gente ainda comete pecados. Uma das grandes... A idade vai chegando e ele vai ficando emotivo demais, né? Então, uma das coisas realmente que eu sinto muito pesar é que aquele sonho de 10 anos que o Maurício falou ontem de manhã, que a gente quando conhece a igreja, fica pensando, puxa, agora nós vamos consertar o mundo, vamos construir os céus, né? E eu pensava lá nos meus 15 anos, puxa, eu vou ter a oportunidade de construir uma família ideal, eu vou poder gerar filhos sem pecado, eu vou poder melhorar o mundo e meus filhos vão nascer num mundo melhor. Eu pensei isso há 33 anos atrás. E o mundo de vocês ainda não é esse mundo. Ainda não é esse mundo. E a gente está pedindo para vocês ajudar a gente, porque a gente não teve capacidade de legar para vocês o mundo que realmente a gente planejava. Então esse processo de arrependimento, ele faz parte da nossa conversão, porque realmente para a gente entender que os verdadeiros pais são os nossos salvadores, que eles realmente são a possibilidade de nós limparmos a nossa linhagem, para que nós possamos, como a André falou, termos a pureza da linhagem, e quem tem essa pureza da linhagem, como os nossos irmãos e irmãs aqui de segunda geração, faço minhas palavras dela, mantenha a sua pureza. Se a gente não pôde legar muitas coisas para vocês, pelo menos a linhagem dos verdadeiros pais, a gente pôde passar pela misericórdia dos verdadeiros pais, a gente passou pelo portal da bênção, e a gente pôde legar para vocês essa linhagem. Então, preservem e mantenham sua pureza. Isso é um grande tesouro, não é o maior tesouro, mas é um grande tesouro que a gente pode legar para vocês, filhos e filhas de segunda geração. E os de primeira geração, a possibilidade também de chegar à bênção, como a gente já viu a palestra de hoje do Jocelyn. Outra coisa que eu gostaria de comentar também, para não me estender demais, é sobre vida de fé. A gente ouviu bastante vezes essa expressão vida de fé, e escutei alguns irmãos que aqui na frente estiveram falando sobre vida de fé, fazendo uma referência à vida de fé como missão da igreja. Normalmente a gente cai nessa armadilha de fazer essa associação, né? Vida de fé, missão na igreja de unificação. E eu digo para vocês que eu realmente já fui prisioneiro dessa armadilha. Achar que vida de fé tem que estar, ou está inexoravelmente ligada e condicionada a uma missão da igreja. E hoje eu não tenho uma missão da igreja. Publicamente falando, no aspecto publicamente não, mas oficialmente, né? Mas eu tenho uma vida de fé. E eu consigo entender isso muito claramente. Vamos analisar o seguinte, eu montei um gráficozinho ali só para a gente distinguir a palavra, a expressão vida de fé. Eu gosto de fazer esses gráficos porque fica bem claro para a gente entender. São duas palavras contidas ali, vida e fé. Duas coisas específicas. Para a gente entender o que é vida de fé. Primeiro, o que é vida? Não estou falando vida no sentido, meu corpo funciona, meus órgãos estão funcionando, coração batendo, respiração funcionando, etc, etc. O que eu quero dizer com vida? Estilo de vida, né? A vida a sua vida cotidiana, aquela sua rotina diária, seja na escola, no trabalho, em casa, é a sua rotina diária. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu até coloquei um exemplo ali, né? As pessoas que vivem, qual que é o aqui? As pessoas que vivem o bem, são pessoas que vivem de acordo com o princípio. Pessoas que não vivem o bem, pessoas que não conseguem viver de acordo com o princípio. Só a título de ilustração. A outra palavra, eu acho mais interessante a discussão, né? Fé. O que é fé? Viver a fé. O que é fé? O que é fé? É uma crença? O que é fé? A sua religião? Eu vou falar da minha profissão, né? Eu sou administrador e trabalho no banco. E eu trabalho na área de crédito. Então, uma pessoa que chega lá para pegar dinheiro emprestado, eu preciso ter fé que essa pessoa vai pagar. Não é? É uma questão de fé.
Só que para eu ter fé que essa pessoa vai pagar, eu vasculho a vida dela todinha. Eu preciso conhecer. Eu trabalho com Finame, BNDES, eu só financio PJ, né? Mas a gente especula tudo. Se o cara paga direitinho, se ele paga atrasado, se ele tem pendura, se ele está devendo na praça, você vasculha tudo. Aí você forma o perfil do seu cliente. Aí você dá fé nessa pessoa. Deu para perceber? Não é simplesmente o cara chega lá no banco e diz assim: olha, me empresta aí 1 milhão e eu juro que eu vou pagar. Ah, tá. Você jura que você vai pagar? Você quer que eu acredite que você vai pagar? E o cara não sabe, mas eu já vasculhei a vida dele e digo: você não pode pagar, você não tem capacidade de pagar. Ou o inverso, eu também não sou tão ruim assim, né? Então o que eu quero dizer, fé não é uma crença em algo que você não entende, que você espera que aconteça de uma forma milagrosa. Na verdade, fé é baseado num conhecimento, num entendimento, numa análise detalhada. Então a fé não é uma crença, uma coisa abstrata, ela é uma certeza. Ela não é uma crença, é uma certeza. Dá para perceber? A sua vida de fé. Como é a sua vida de fé? Como é a minha vida de fé? Como é a minha vida de fé hoje? Eu não tenho uma missão na igreja, então eu não tenho fé. Lá, umas décadas antigamente, quando a pessoa resolvia ficar externo, né? Isso era palavrão na igreja antigamente, né? Falava: vou ficar externo. Os membros internos olhavam para ele e ficava todo mundo cochichando, a boca miúda. Morreu. Tá morto. Isso aí, ó. Ele quer namorar, ele quer ganhar dinheiro, ele quer. Entendeu? Então, e eu percebi que a gente ainda tem esse cacuete, né? Não sei, eu não estou aqui em São Paulo já tem quase 2 décadas, né? Mas de vez em quando eu venho aqui em São Paulo eu vejo assim, a gente vai lá na igreja, né? Chega lá e tal, e o pessoal não te conhece, né? E lá vem membro externo. Não acrescenta nada. Esse cara faz para Deus, né? O que ele pode fazer para Deus é membro externo. O nome já diz tudo, externo. Porque na cabeça dele, qual é o sinônimo? Morto. Está morto espiritualmente. E não é assim. Né? Eu lembro bem ontem, no começo do nosso seminário, quando a gente começou a fazer as introduções ali, falando, né, das profissões, a maioria aqui é externa. A maioria mora fora da igreja. Alguns já foram membros internos, né, outros ainda não. E é importante a experiência? Muito importante, mas absolutamente ela não é condição de salvação. E também não é condição da sua vida de fé. Porque hoje eu sou externo. Estava lá na Coreia no dia da fundação, tem uns irmãos que estavam lá, né? Aí teve um dia, o Anderson estava, né, Anderson? A gente foi no dia assistir lá o reverendo que levou a gente lá no Little Angel, e aí teve um lanche, a gente tinha feito uns passeios lá, e aí tinha um lanche, então eles trouxeram lá na praça, parou os ônibus, e aí aquele bombarete brasileiro desceu lá para comer no McDonald's na Coreia. Aí eu fui procurar o meu, né? Falei assim: poxa, é para todo mundo, uma membro externa é para lá. Saí até assim meio deprimido, né? Me deu até depressão. Falei: puxa vida, né? Eu acho que eu devo ter feito isso no passado com alguém, agora estou pagando indenização. Alguém está fazendo isso comigo também. Então eu estou fazendo esse comentário para a gente entender que faltou um elemento que o Jocelyn falou ontem, lá quando ele estava falando sobre fazer arder o seu coração pelos pais celestiais e a humanidade, todo dia. Ele disse primeiro que precisa de lenha, só para fazer o review da conferência, tá? Porque eu estava acordado, eu não dormi. Então ele falou que precisa de lenha. O que era lenha? Oração e palavra. 10 para vocês também não dormiram. Tinha um outro ingrediente, que era arção. O William já ia falar arçadão, né? Cadê o William? É um assadão lá, né? Mas eu acho que ainda falta alguma coisa nesse ingrediente aí, mais um ingrediente para você fazer arder. Oi?
Tem uma música do Bruce Springsteen, que a música é Dancing in the Dark, que ele fala assim: You can't start a fire without a spark. Você não pode acender o fogo sem uma faísca. O fogo, a faísca. O que é a faísca? A fé. A fé é a sua faísca. A fé é a faísca. Você vai ler a palavra, vai estudar a palavra e vai agir. Mas aí vem aquele mundaréu de dificuldades que ele falou lá, não falou? Tem as dificuldades, o Facebook, o Xbox, aquelas coisas. Eu falei Xbox e o Matheus abaixou a cabeça. A faísca é a nossa fé, a nossa vida de fé. É aquilo que você cultua no seu dia a dia. E no que você tem fé? Qual é a sua certeza? Qual é a sua certeza? Eu vou falar a minha, tá? Eu vou falar a minha, porque eu sou externo. Eu sou externo. Mas eu tenho 5 fundamentos sobre os quais eu construí a minha fé. Coisas que eu tenho certeza, coisas que eu não discuto. Alguns dizem que eu sou bitolado. Eu não acho ruim não, eu prefiro ser bitolado. Mas são 5 itens, eu vou relatar para vocês. Primeiro, os verdadeiros pais são Messias. Isso eu tenho fé, certeza. Não discuta comigo que vai dar problema. Tá? Segundo ponto da minha fé: princípio divino é verdade. Isso eu tenho fé, tenho certeza. Não discuta comigo. Terceiro ponto: a bênção é condição de salvação. Eu tenho fé nisso. Eu tenho certeza. Quarto ponto: Messias tribal é a forma de se construir o reino dos céus. Isso eu tenho fé. Isso eu tenho certeza. Isso eu não discuto. Beleza? Então vocês estão acompanhando aí? Mas eu cheguei no quinto ainda. Os verdadeiros pais são Messias, princípio divino é verdade, bênção é condição de salvação, Messias tribal é a forma de se construir o reino dos céus. E a partir de agora, do dia 13 de janeiro desse ano, pelo calendário celeste, que o reino dos céus está estabelecido substancialmente na terra, no fundamento vitorioso dos verdadeiros pais de céu, terra e humanidade. Adiu? Isso eu tenho fé. Independente do que você me diga, porque lá na igreja aconteceu um probleminha. Nesses 5 itens não tem essa opção. Eu não estou discutindo isso. Porque teve um filho do nosso pai que não está nesses 5 itens, então eu não vou perder meu tempo discutindo isso. Porque tem gente que está fazendo isso. Não está nesses 5 itens. Não vou perder, não vou gastar meus poucos neurônios, porque meu HD é um pouquinho menor do que de vocês, O meu ainda não é da fase do Tera, Eu sou dos cabais, como eu sempre falo com o Lucas, Apesar de ter um site, de ficar me metendo na internet, me invadindo a praia de vocês, mas eu só estou fazendo isso para dar a ferramenta para vocês, Eu sempre digo assim, a minha inspiração para ir para a internet foi um sermão que eu vi da Indinin, há uns 4, 5, unificacionista agora tem 4 anos, uns 5 anos, que a Indinin disse assim: eu cheguei aqui nos Estados Unidos, comecei a fazer seminário para jovens, e a gente deu conferência, e os jovens saíram do seminário todos inspirados, jovens novos, que vieram de convidados, E aí eles chegaram em casa, e aonde eles foram? No Google. Google, Na minha época não tinha Google. Talvez seja por isso que eu já fui direto para o sacolão sem fazer 7 dias. Se tivesse o Google, acho que eu não tinha ido. Mas enfim, naquela época foi melhor não ter. Só que aí vai no Google, você digita Reverendo Moon. O que é que vem na internet? Na época que a gente falou isso, só vinha porcaria. Então ela falou assim: Satanás não invadiu a internet, nós simplesmente nos omitimos de lá. Cara, aquilo me pegou tão forte no queixo.
Sabe aquela que o cara dá de baixo para cima, que o sujeito só acorda 3 dias depois, né? Lá na UTI? Foi assim que eu fiquei. Falei, não, ela falou para mim. Aí eu comentei isso com a minha esposa, ela falou, tu é metido, né? Falou para você. Não, eu acho que ela falou para mim, porque isso está me incomodando demais, E aí eu fui mexer, eu estava comentando isso com o Lucão, não conhece bem essa história, que eu já contei tudo para ele. Aí fui mexer na internet. Aí me deram um livro de HTML para ler. Eu olhei para aquilo e falei, rapaz, eu vou estudar coreano, que é mais fácil, porque esse negócio é muito difícil. E fui estudando, fui mexendo, fui fuçando, aprendi de aprendi outras coisas e tal. E tem o site no ar, então quer dizer, eu estou quebrando o galho, tá? Essa missão é para vocês. A gente está só fazendo fundamento. A internet é uma ferramenta poderosa. É uma bênção. O reverendo Christian usa essa expressão, né? Que é uma bênção de Deus na nossa época, na época que vocês estão vivendo. Mas é uma bênção e a gente precisa ocupar o espaço lá. O unificacionista, o jovem unificacionista, o unificacionista Tim, o blog do reverendo Christian, a página no Facebook do Josilan e tantas outras coisas que estão rolando aí na internet, seja em português, seja em outras línguas, é realmente aquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa ocupar o espaço, a gente precisa ter vida de fé. E as ferramentas estão aí, nós precisamos usar isso. Eu não sou a pessoa mais qualificada, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Os qualificados não assumiram a responsabilidade. Não é assim? Quando eu entrei na igreja, eu sempre fui muito tímido. Muito tímido. E aí a primeira coisa que eu vou falar lá na frente, vai dar conferência. Eu estava até comentando, a gente estava fazendo uma gravação ali. Eu comentei, teve uma vez que a gente foi em Ponta Grossa lá dar um testemunho, fomos na rádio. E aí o rapaz falou, vamos lá, vamos entrar no ar ali que eu quero que você fale isso no ar. Aí eu fui lá e sentei, o cara perguntou, eu respondi. Aí tinha um cara que estava lá na rádio, que ele tinha um programa na TV a cabo de Ponta Grossa. Não, tu vai participar hoje à noite num programa que a gente vai discutir sobre AIDS, você tem que ir lá. Eu fui lá e gravei o programa com o cara. Aí o irmão lá de Ponta Grossa perguntou, tu é cara de pau, né? Eu falei, como assim? É porque ele chamou e você foi lá sem medo. Eu falei, não, eu já não pensei 2 vezes, se eu pensasse assim, eu não ia não. Mas é pro nosso Pai. É para Deus, não é para mim. Não é para mim. A gente não faz as coisas para mim. Isso é vida pública. Isso é vida de fé. Não se preocupe se alguém disser para você membro eterno. Você é eterno. Não se preocupe com isso. Isso é irrelevante. Você vai ficar um pouquinho magoado na hora? Fica. Aquela fila lá do McDonald's, eu fiquei chateado, hein, Anderson? Membro externo, para lá. Aí foi eu lá pegar o meu. Era a mesma coisa que tinha na fila de cá, tinha na fila de lá, né? Mas aí eu fui deprimido porque eu era membro externo. Então se alguém falar para você, você é membro externo, você nunca foi membro interno, você não veio do CARP, eu já fui do CARP, eu já fui da MAS, já fui da Cultural, eu já fui da Causa, eu fui conferencista da Causa, eu fui pastor em Brasília, na época era constituinte, eu fui preso, a Globo veio atrás de mim, eu dei entrevista. E daí? Sou melhor, sou pior? Não. Ninguém me chama pastor Marcos. Não precisa. Todo mundo me conhece, Marcos Alonso. Né? Talvez alguém não me chame de tio Marcos, né? Que eu fico olhando meio torto, mas tudo bem, né? Faz parte. Então, gente, eu queria só comentar mais uma coisinha. Eu vou avançar uns gráficos aqui para não me estender, que já está na hora. Eu vou avançar uns gráficos aqui, porque na verdade o que eu quero falar, eu já falei. Eu só quero que você se alerte com uma coisa. Qual é o centro da nossa vida? Deus. Eu vou fazer uma brincadeira que só dá para fazer em português. Mudou alguma coisa ali? Como é que eu faço? Mudou ali? Vocês repararam que mudou alguma coisa? O que está mudando ali? Você vê, só em português que dá para fazer essa brincadeira. Você tira o D da frente, tira o S atrás, sobra eu. Qual é o centro da sua vida? Qual é o centro da sua vida de fé?
Você faz as coisas para você aparecer, para você ser reconhecido, para você ter uma posição na igreja, para você ser aplaudido na hora que as pessoas vierem, porque é o fulano, ou você faz isso para Deus? A gente tem que pensar para quem que a gente está trabalhando, para quem que a gente está aqui. Vida pública, eu lembro do exemplo também que o Juscelino deu ali da vida de fé, falando sobre andar de bicicleta, né? Você vai pedalando, porque se você parar de pedalar tem que ter movimento. Mas o princípio divino fala que a gente tem dois propósitos, né? E eu vou usar o exemplo da bicicleta já na caminhada. Eu vou tirar a bicicleta e vamos caminhar. O princípio divino diz que nós temos dois propósitos. Todos os seres da criação têm dois propósitos. Um propósito para o indivíduo e um propósito para o todo. Como é que isso funciona? Hoje eu sou indivíduo, amanhã eu sou o todo? Não. É por mês, é por fim de semana, como é que funciona? É a caminhada, como é que tu caminha? Uma perna, outra perna, uma perna, outra perna. Vida pública, vida individual. Propósito público, propósito individual. As duas coisas têm que ir em conjunto. Você vai para a faculdade para quê? É aquela pergunta que a Sara falou lá, né? O rapaz perguntou para o nosso pai, e nosso pai falou assim, pai, mas que... Não, nosso pai perguntou e o rapaz falou, eu estou estudando para ir para a faculdade, né? Acho que era isso, né? Se não estou enganado. Que resposta imbecil. Por quê? Porque ele respondeu com um propósito individual. A nossa vida tem que ter os dois propósitos. Você precisa trabalhar, você precisa se vestir, você precisa comer, você precisa morar. Eu tenho filhos para sustentar, eu preciso trabalhar. Mas eu não posso usar a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha energia, a minha mente, as minhas capacidades só para mim. Eu tenho que usar com as duas pernas, atendendo propósitos individuais e públicos simultâneo e concomitantemente. Entende o que eu quero dizer? Eu ganho dinheiro, eu compro as coisas, mas eu poderia comprar mais coisas para mim. Meus filhos são testemunhas do que eu estou falando. O Unificacionista está no ar, ele é um site, ele não é um blog, ele tem um custo. Eu dedico horas para a tradução. Eu dedico horas da minha vida para a tradução. Eu trabalho, eu dou conferência, eu faço um grupo, eu dou testemunho. E eu ainda faço tradução. Pouca coisa. Eu faço tradução. E eu não sei viver sem isso. Você fica viciado. Eu estou viciado, né, em tradução. Eu não consigo ficar sem traduzir. Eu estava meio ocioso aí no começo do meio do ano e pensei, para passar o tempo eu vou traduzir. O que eu traduzo, né? Aí o Samuel do Cargo me contactou e falou assim, a gente está querendo estudar o pensamento da unificação. Vou passar o tempo para fazer isso. 487 páginas estão traduzidas, disponíveis no site da Unificacionista para vocês baixarem no Natal. Adiu? É isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Pensa no seu dia a dia, como conciliar, mesmo externo, você tenta conciliar propósitos individuais e propósitos públicos. Faça da sua vida uma vida de fé, ou seja, uma vida de certeza. Construa suas certezas, construa sua fé em coisas sólidas. Não fique preocupado, porque pastor muda. Gente, vamos pegar essa nossa fé, essa fagulha, né, para utilizar, jogar ela em cima dessa lenha, jogar ela em cima do ar que está lá, vamos abanar, mas se eu abanar e não jogar a faísca, a sua fé tem que ser sólida. Não se preocupe com o que acontece, não se preocupe com as discussões, com as brigas e vaidades, isso passa, e a tua fé nunca pode mudar. É isso que tem que ficar, e é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês, ok? Obrigado, boa noite.